everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês com vocês aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias com o projeto Atividades Curriculares Complementares. Nós estamos preparando várias aulas para ajudar vocês nos processos de estudo, de aprendizagem, aí na sala de aula, em apoio ao que a professora de vocês já trabalha em sala de aula. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é um conteúdo muito curioso da língua inglesa, né? Que são os false friends, ou seja, os falsos cognatos. É um conteúdo que muita gente tem medo, por incrível que pareça. Muita gente pensa, nossa, professora, é um falso cognato. É uma palavra que parece com uma coisa, mas não é. E isso me prejudica eu entender o conteúdo. Mas vocês vão ver que não é assim tão complicado. É um conteúdo que faz parte do estudo de vocabulário. Então, a gente vai estar falando de palavras e, portanto, não tem regrinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar comigo e eu já deixo de antemão para vocês um lembrete. Não deixem de acessar o plano de estudo. Todas as aulas que a gente oferece para vocês, elas vêm acompanhadas de um material de leitura. Vocês podem acessar, ver a teoria, ver mais exercícios, ver dicas desses conteúdos que a gente apresenta aqui nesse vídeo para vocês. Primeira pergunta para a gente iniciar. Can you read the text in English? Você consegue ler um texto em inglês? Aí alguns de vocês vão me dizer assim, eu consigo, eu pego o celular e passo lá o Google Lens ou o tradutor e tal. Isso não é ler. Para quem disse eu não consigo nem ler português, professora, vocês estão mentindo para mim. Isso é feio. Então o que é importante vocês analisarem? Quando a gente vai trabalhar a leitura, se você consegue ler em português, tem muita coisa que você também vai conseguir ler em inglês. Por que isso acontece? Porque entre o inglês e o português existe uma semelhança, que são as palavras de origem latina. Essas palavras, que são palavras que quando você olha para o português e parece, você olha para o inglês e parece com o português, são palavras que te ajudam a entender o texto. São palavras amigas, são palavras transparentes. Quando a gente pensa nas palavras que parecem, mas não é aí que nós vamos chegar no nosso conteúdo. Então, can you read? Você pode ler? Posso. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todo mundo que está alfabetizado consegue ler alguma coisinha em língua inglesa, tá bom? Por essa semelhança com o português. In your opinion, is it easy or difficult? E aí outra pergunta, na sua opinião, é fácil ou é difícil? E aí eu não vou responder porque a questão de facilidade ou dificuldade é subjetivo. Para algumas pessoas pode ser muito fácil, para algumas pessoas o inglês é mais fácil do que o português e para outras pessoas não. Então, essa parte fica com vocês para que vocês possam refletir. No caso de vocabulário, como nós vamos falar hoje de palavras, de falso cognato, a gente vai ter que entrar, a gente não vai poder fugir do aspecto da leitura. Essa habilidade da língua estrangeira e da língua portuguesa também, que faz parte do nosso dia a dia, a capacidade de ler. Read a text in English can be a challenge for many people, as it is a different language than what they are used to. Então, o que esse fragmento está dizendo? Que o ato de ler um texto em língua estrangeira ou um texto em inglês pode ser um desafio para muitas pessoas, já que o inglês é uma língua diferente da nossa, diferente daquela que a pessoa está acostumada a se comunicar. However, contudo, não obstante, todavia, entretanto, explorar um texto em inglês não é algo difícil, já que o alfabeto que é usado em inglês e em língua portuguesa é o mesmo. É aí que eu volto para aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês. Então, você consegue ler um texto em inglês? Não? Consegue. Faz um esforço que você consegue, porque o alfabeto que a língua portuguesa utiliza é o mesmo da língua inglesa. Então, apesar da língua inglesa não ser uma língua transparente como o português é, do jeito que você escreve e você lê, o inglês é uma língua opaca, que às vezes uma palavra tem um som, às vezes uma letra tem um som, às vezes tem outro. Apesar disso, você consegue decodificar as letras. É diferente, por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e desse um texto em coreano, em japonês, em árabe. Aí nós teríamos uma dificuldade muito maior, talvez uma impossibilidade, porque os símbolos que são utilizados são diferentes, né? Os símbolos para você decodificar a escrita. Because of this, como a gente tem essa semelhança no alfabeto,
Several words will be easily decoded. Várias palavras vão ser facilmente decodificadas. Dentre essas, o que a gente chama de palavra transparente, ou palavra cognata, ou as palavras amigas. Para a gente relembrar, essas palavras amigas são palavras que têm a mesma origem, então vamos pensar, por exemplo, nas palavras que vêm do latim, e que possuem ou uma escrita igual ou muito parecida, e principalmente que tem o mesmo sentido. O que faz uma palavra ser um cognato é uma palavra que eu olho para ela, eu penso numa coisa na minha língua materna e o significado é esse. The English language is heavily influenced by Latin. Então, a língua inglesa é fortemente influenciada pelo latim. Como a língua portuguesa também é uma língua latina, muitas palavras do inglês se parecem. They look like. Elas se parecem com as palavras em português. Especialmente quanto mais formal ou mais científico o texto for. Se você pega um texto que tem uma linguagem, que tem uma estrutura mais formal, mais objetiva, você vai encontrar muitas palavras parecidas com o português. As palavras cognatas são palavras que em dois idiomas compartilham spelling, que é a soletração, e meaning, que é o sentido. A gente normalmente encontra essa divisão aqui das palavras cognatas. Tem as palavras que são identical, idêntica, do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. As similar, que são as semelhantes, as parecidas. E as distant, que são as mais distantes. Aí eu vou ter uma diferença um pouco maior na palavra. Hotel, é o hotel. Natural, natural. O que muda é só a pronúncia. Pensa em outras palavras. Chocolate, chocolate. Hospital, hospital. Cinema, cinema. Então são palavras que quando eu olho para elas em inglês, eu vejo a mesma coisa em português. Semelhante, clinic, é a clínica. Future, é o futuro. Então são palavras muito parecidas. Olha que mudou só uma letrinha, faltou só uma letrinha. No caso das distantes, aí eu já vou ver uma diferença um pouco maior. O que é uma review? É uma revisão, é ver de novo. Television é a televisão. Então aí eu já tenho uma diferença maior, principalmente na parte final da palavra. Os cognatos também são chamados de friends, são chamados de amigos, justamente porque eles facilitam a nossa forma de compreender um texto. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um fragmento, um parágrafo de um texto objetivo que fala sobre uma temática bem relevante para a atualidade. Então o texto diz: In recent years, the impact of global warming has become more visible, with dramatic alterations in climate patterns across the planet. This situation necessitates urgent attention to reduce emissions and protect natural resources. Então, é um texto, um parágrafozinho, que tem várias palavras que parecem com português. Aí se eu pergunto para você, o que o texto está falando? Como é que você vai fazer essa leitura que volta lá para a pergunta inicial? Você consegue ler o texto? Aí você vai em recente, o que significa years? Anos. Então, ao fazer a leitura, eu vou fazer dois movimentos. Eu vou primeiro utilizar o que eu já sei, em inglês, é uma ferramenta que você tem, isso vai variar de acordo com o seu domínio, com a sua proficiência naquela língua, e você vai analisar a questão das palavras parecidas com o português, que é o outro aspecto que são esses cognatos. Então, olha, por exemplo, nesse texto, quantas palavras eu consigo identificar porque se parecem com o português. Então, isso eu destaco. As outras, eu vou pensar, eu já conheço elas ou não? Se eu conheço, elas ficam coloridinhas para mim também. Se eu não conheço, aí eu vou ter que usar o contexto, eu vou usar a inferência. Se você está praticando, está estudando, você vai pegar um tradutor para descobrir aquela palavra, você vai usar um dicionário para aprender o significado. Então, é assim que a gente vai trabalhando o aspecto da leitura em língua estrangeira. Em anos recentes, o impacto do global. Do que global? Do aquecimento. Então, warming é global. Então, você vai usando a sua capacidade de inferir, de deduzir o sentido. Se tornou mais visível
com dramáticas alterações nos padrões climáticos através, ou em geral, né, que afeta o planeta. Essa situação necessita de uma atenção urgente para a redução de emissões e proteção de recursos naturais. Então você consegue, fazendo a leitura, às vezes vai ficar uma coisa embaralhada, parece que está fora de ordem, que está sem sentido, mas aí você vai adequando de acordo com algo que soe mais natural para a língua portuguesa. Agora vamos falar dos falsos cognatos. A gente já sabe o que são os cognatos, são as palavras amigas. O falso cognato, como o próprio nome diz, ao invés de ser aquele que vai te ajudar, é aquele que te atrapalha. Então o que é um falso cognato? É aquela palavra que em uma língua parece com outra em outro idioma, mas na verdade o sentido é outro. Então ela te leva a um erro, por isso que ela é chamada de falsa. Por exemplo, quando você vê parents, que é uma palavra que quase todo estudante de inglês conhece. Parents, você olha e você pensa, parente em português, mas não é. Parents em inglês significa pais. Lunch parece com lanche, mas não é, é almoço. Prejudice parece com prejudicar, mas na verdade significa preconceito. Library parece com livraria, mas é biblioteca. College parece com colégio, mas é faculdade. Anthem parece com, ou anthem, parece com antena, mas na verdade é hino. Exit parece com êxito, mas é saída. Então ali são exemplos de palavras que se você fosse comparar com o português, você ia pensar numa coisa, mas na verdade o sentido é outro. Os falsos cognatos, eles acontecem, porque muita gente pergunta, why? Né? Mas por que isso acontece? Se ele parece com uma coisa em português, por que ele não significa a mesma coisa? Tem duas explicações. Eles podem ter tido uma mudança de sentido ao longo dos séculos. Então, vamos pensar que há vários séculos atrás, lunch significava almoço. Não estou só dando um exemplo, tá? Significava isso. Mas ao longo do tempo, esse significado mudou. Ou, o que a gente vai observar é que apesar das palavras serem parecidas, elas têm origens diferentes. Elas têm etimologias diferentes, que não se relacionam. Bom? Outro famoso exemplo de falso cognato que vocês veem na escola. Palavra push. Eu olho push e eu penso em puxar. Mas na verdade não é. Push em inglês é empurrar. Como que é puxar então? É pull. Pull parece com pular. Aí eu pergunto para vocês, como que é pular em inglês? Pular é jump. Tem até a aula, né? Que você fica pulando numa caminha elástica. Falsos cognatos, ou os false friends, eles podem ser classificados de duas formas. Tem os falsos cognatos puros, que são aqueles que sempre vão ter um sentido diferente. Você olha para ele, pensa numa coisa, mas o sentido é outra. Por exemplo, costume, não é costume, é fantasia. Exit, saída. Legend, lenda, não é legenda, não é êxito, bom? E aqui tem outros exemplos. We need more data. Nós precisamos de mais dados. Não é data. She likes to pretend. Ela gosta de fingir, não é de pretender. Can you assist? Você pode me ajudar. A gente até pode usar o assistir em português, mas não o assistir de ver, o assistir de auxiliar. Aqui tem outros exemplos. E nesses exemplos, deixa eu voltar. Nesses exemplos, o que eu vou ter, nesses exemplos aqui, o que eu vou ter é o falso cognato eventual. O que é o falso cognato eventual? É que às vezes ele vai ter o sentido cognato, quer dizer, às vezes ele vai me ajudar, porque ele parece com português, e às vezes ele vai ter um sentido diferente. Vou mostrar para vocês. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho a mesma palavra, China. Aqui eu tenho as mesmas palavras, rare. Aqui eu tenho a mesma palavra, diversion, né? Aparecendo duas vezes. Então vamos lá. It's made of China. É feito de China. Esse China aqui significa porcelana, não é a China, bom? Então aqui ele é um falso cognato, porque ele faz eu pensar em China, mas na verdade não é China. Na frase de baixo, this China cup is from
China. Essa xícara de porcelana é da China. Aqui ele é um cognato. Por isso que a gente fala que ele é eventual. Às vezes ele te ajuda, às vezes ele te atrapalha. No exemplo anterior, quando eu falei de cognato puro, é o cognato que sempre vai ter esse sentido. O cognato eventual é esse que, dependendo do contexto, ele pode me ajudar ou não. Outro exemplo da palavra rare. In a rare moment of honesty, em um raro momento de honestidade, he told her what he had done. Ele contou para ela o que ele tinha feito. Nesse exemplo, rare significa raro. Cognato, parece com português. No exemplo de baixo, I like my steak rare. Eu gosto do meu bife mal passado, do meu bife cru. Então aqui eu já tenho o exemplo da palavra rare sendo usado como um falso cognato. Esse rare pode ser usado com a carne mal passada, bem com o sangue ainda aparecendo, tá bom? E por último, outro exemplo de cognato eventual é a palavra diversion. Quando a gente olha diversion, a gente pensa em diversão. Our father diversion was reading. A diversão do nosso pai era a leitura. Mas no exemplo de cima, ó, a diversion of resources from defense to civil research. Diversion nesse contexto é desvio. Você desviar os recursos da defesa para a pesquisa civil. Então, diversion pode ser o desvio ou pode ser a diversão. Então, são palavras que vão variar. Lá no plano de estudo, vocês vão encontrar uma tabela assim, ó, mostrando para vocês a palavra em inglês, a tradução dela, o que ela parece e qual é o significado daquilo que ela parece, né? Como que seria o equivalente em língua inglesa, para que vocês possam ir se familiarizando. Esse tipo de conteúdo de vocabulário, não tem regra. Então, para você conhecer, para você aprofundar seus conhecimentos, tem que estudar. Tem que se familiarizar com essas palavras. Vai conhecer música, vai ouvir filme, série, vai assistir, coisas que te interessam. Vai jogar, se você gosta de jogo, coisas com as quais você tem contato com o inglês, para que você possa fazer esse processo de assimilação de vocabulário. Vamos para alguns exercícios para a gente ver a prática do cognato e dos falsos cognatos. Primeira sentença, o exercício é, nas duas sentenças apresentadas, a palavra destacada. Resume é um falso cognato, pois. Então, o que é o falso cognato? É uma palavra que parece, mas não é. Resume parece com resumir, mas na verdade, vamos ver a alternativa. During the meeting, the manager mentioned that they needed to resume work on the pause project. Na sentença 2, after the brief interruption, it was time to resume the discussions. Então eu tenho, durante a reunião, o gerente mencionou que nós precisávamos trabalho no projeto que foi pausado. Na sentença 2, depois de uma breve recepção, foi tempo de as discussões para finalizar o plano. Então, considerando essas duas sentenças, considerando o fato que resume parece com resumir, mas na verdade não é, qual dessas palavras completaria o sentido das duas sentenças? É o verbo retomar. Então, quando ele fala lá nas frases, ó, durante a reunião o gerente mencionou que nós precisávamos retomar o trabalho depois da pausa, que nós precisávamos retomar as discussões. Então, resume é você retomar algo. Professora, como é que é resumir em inglês? Summarize, fazer um sumário. Collar, com L, em português, refers to the ornament we use around the neck, the necklace. On the other hand, the word collar in English has a different meaning. O que o contexto está falando para gente? Colar, em português, se refere ao acessório que se usa ao redor do pescoço. O colar. Colar em inglês é necklace, o laço do pescoço. Por outro lado, a palavra collar com dois L's tem um significado diferente em inglês. Olha a sentença. The coat, o casaco, has a removable collar. Tem o que removível? Aquele collar com dois L's se refere a quê? A gola, o colarinho da blusa ou da camisa.
Aqui vocês têm um quadrinho, né, uma tirinha, e na tirinha destaca a palavra realize. Realize parece com realizar, mas como é um falso cognato, não é esse o sentido. Olha aqui a pergunta. Do you realize? Você percebe? Você nota? Tá? Então, é uma personagem perguntando para o outro. Você nota que a maioria dos nossos problemas são causados pela falta de comunicação? E aí ele responde, did you hear? Ele não está dando atenção, aí ela fala mais alto, por isso que aparece em negrito. Você acabou de ouvir? Você ouviu o que eu disse? Aí ele disse, no. Você estava falando comigo? No, were you talking? Então é reforçando o problema que ela identificou. Então realize, que parece com realizar, é perceber. E por último, a questão 4, no trecho apresentado, podemos observar a definição do falso cognato como comprehensive. Olha a frase. Comprehensive is an adjective used to talk about something that is, in Portuguese, abrangente ou exaustivo. Não significa compreensivo. Nesse caso, comprehensive, cadê? No trecho apresentado, podemos observar a definição do falso cognato comprehensive. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cognata. Aqui já é perguntando qual é a palavra amiga pra gente. Então, nós temos português. Eu olho e eu sei o significado. E, por fim, um cartoon que traz duas palavras muito utilizadas com essa ideia de falso cognato, que é a palavra pretend e intend. Quando a gente vê pretend, parece com pretender, mas na verdade não é. Pretender em inglês significa fingir, né? Ou pretend, desculpa. Pretend significa fingir. Aí vem a pergunta, tá, professora, então se pretend é fingir, como é pretender em inglês? Né? Ter a intenção. É o intend, tá bom? Então, as palavras pretend, fingir, e a palavra intend, pretender, ok? Pessoal, a gente encerra por hoje mais uma aula. Não deixem de acessar o plano de estudo. Acessem também as plataformas, as redes sociais da plataforma Gonçalves Dias. No YouTube, assinem, cliquem, dê o link, dá um like, clica no sininho, eu tô toda confusa hoje. E não deixem de nos acompanhar, tá bom? Assim você vai ficar familiarizado, vai receber as informações que nós estamos produzindo para vocês com muito carinho. E sigam a gente lá, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, fiquem bem e bye bye!